Digo que não é uma palavra tão fácil assim, porque muitas vezes a gente vai obedecer essa palavra, eh, chorando. Às vezes a gente vai obedecer essa palavra só porque é um mandamento, às vezes a gente vai obedecer essa palavra porque Deus nos encheu com o amor dele, mas de qualquer maneira ela exige uma atitude, né, que é sobre perdão. Tá bom? Então eu queria pedir para você abrir sua Bíblia, seu celular, lá em Mateus 18. Esse capítulo ele é muito interessante, acho que a gente poderia denominá-lo a vida em comunidade, porque ele começa falando do reino dos céus que tem que ser como uma criança, né? Por quê? Por conta da humildade, quem não for como uma criança, o cuidado que a gente tem que ter, né? Até com o ser menorzinho da nossa comunidade. E Jesus deixa claro que não é para fazer tropeçar nenhum desses pequeninos, né? Para deixá-los entrar no reino dos céus. Depois ele fala da ovelha perdida, que o pastor deixa as 99 e vai atrás de uma ovelha, o cuidado com uma ovelha que está perdida. Depois ele fala da correção fraterna, como é que a gente trata a ofensa de um irmão quando tem algo que envolve mais pessoas, como é que a igreja precisa tratar essa ofensa desse irmão. E depois, então, ele vai para a parábola do servo impiedoso, que é o que nós vamos ler agora, né? Como que a gente vai tratar essa questão do perdão na nossa vida. Amém? Fique sensível ao Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo comece a trazer fatos na sua mente, mas eu sempre digo que o Espírito Santo é um gentil cavalheiro. Ele nunca vai trazer alguma coisa que vai só trazer dor, né? Às vezes virão coisas à sua mente, mas que você vai entregá-las ao Espírito Santo, a Deus, né? Então, fique atento. Se começar a vir coisas à sua mente, simplesmente deixe o Espírito Santo fluir em sua vida, amém? Então vamos lá, parábola do servo impiedoso. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que lhe havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Palavra drástica, né? Essa palavra é muito lindo de ver como essa parábola representa o amor do nosso Deus por nós e como nós devemos nos relacionar. O Lucas fez uma introdução a essa mensagem hoje já, né? Falou do vertical e do horizontal. E é isso que nós vamos estar trabalhando nessa manhã, né? Então, eu queria que você lembrasse um pouquinho, por um instante, da onde Jesus te tirou. Como que Deus te encontrou? Aonde você estava? Quais bolotas de porco você estava comendo? Talvez numa religiosidade, eu sempre fui da igreja, mas era religiosidade, não sentia o espírito, talvez estava lá no mundão, talvez estava perdido no seu próprio ego, no seu próprio orgulho, nas suas próprias confusões mentais. Da onde o Senhor te tirou? E eu pergunto, a dívida que você tinha com Deus, você conseguiria pagar? Será que se você estivesse tendo vidas, né, se fosse a teoria da reencarnação, você conseguiria pagar um dia essa dívida ao seu rei, ao seu senhor?
Será que você conseguiria em algum dia dizer, não, agora eu acertei a minha dívida? Não. Eu não conseguiria, de onde Deus me tirou eu não conseguiria. E essa história representa exatamente o amor de Deus Pai, né? O rei manda chamar o servo, e esse servo devia muito dinheiro para ele, muito. Mas vamos imaginar aqui um valor exorbitante, né? 10 milhões? Algo assim, você consegue imaginar isso? Era uma dívida impagável, tanto que o rei iria pegar esse senhor, iria pegar ele, ia pegar os filhos, porque naquela época assim, não tinha dinheiro, né? Vinha a família. Então esse servo assustado, sabendo o que ia acontecer com ele chama, né? Ele vai até o rei manda para chamar para prestar contas, e aí eu me pergunto, né? Será que ele sabia da real dívida dele? Será que ele sabia realmente que ele não conseguiria pagar? Porque ele chega dizendo, tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo, né? Ainda tipo, eu vou me esforçar, na força do meu braço eu vou me esforçar, eu vou conseguir pagar a dívida. Mas o rei sabia que ele não tinha como pagar essa dívida. Então o rei fala o quê para ele? Olha, eu vou cancelar essa dívida que você tem comigo. Eu vou cancelar. E você pode ir. Você pode ir, tua família pode ir, você está livre. Eu cancelo essa dívida que você tem comigo. Foi exatamente o que Deus fez com você quando Ele te encontrou. Aonde Ele te encontrou, Ele falou, filho, vem aqui, você não consegue me pagar, você não consegue chegar até Deus sem eu poder lavar você, sem eu perdoar essa dívida que foi paga lá na cruz, né, com o sangue precioso de Jesus. E assim Deus faz conosco. E esse rei fez com esse servo. E esse servo sai dali, né? Como que a gente imagina alguém perdoado de tão grande dívida? Eu imagino que poderia sair super grato, né? Jubilando de alegria e feliz. E ele sai dali, e quando ele sai dali, ele encontra um conservo, alguém que servia junto com ele, esse mesmo rei. E esse conservo chega até ele e ele diz, olha, você me deve. E esse amigo dele, né? Esse amigo, entre aspas, esse colega ali de trabalho, chega para ele, eu sei que eu te devo, mas tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Só que ele não devia 10 milhões para ele. Vamos imaginar R$1.000? A Bíblia compara, né, a diferença entre uma dívida e outra. E ele chega e pede misericórdia para esse que tinha acabado de receber misericórdia. Ele pede tempo para esse que tinha acabado de receber todo o tempo do mundo, porque ele não precisava mais pagar essa dívida. E o que nós vimos aqui, que ele diz, não vou perdoar a tua dívida. E a Bíblia fala que ele apertando ele, imagina ele esganando ele ali no pescoço e fala, você vai me pagar e você vai preso até você me pagar o último centavo, toda a dívida. Queridos, quantas vezes eu e você somos esse? Fomos perdoados de uma dívida tão grande. Fomos lavados no sangue de Jesus. Aquilo que era imperdoável, nós fomos perdoados. E daí um irmão nosso nos ofende. E nós ficamos cobrando desse irmão. E às vezes não é que cobrando no verbal. É cobrando. E às vezes a pessoa não cobra diretamente de quem o ofendeu. Não cobra diretamente da pessoa. Ela cobra do mundo. Por exemplo, uma pessoa que foi abusada, uma mulher às vezes que foi abusada, ela vai talvez não conseguir nem cobrar daquele abusador. Mas sabe o que ela faz? Ela começa a cobrar de todos os homens. Ela tem relacionamento ruim com os homens, ela não consegue se abrir para um relacionamento, ela não tem um relacionamento saudável. Por quê? Porque tem aquilo do passado que ela ainda não abriu mão, ela ainda não deixou na cruz de Cristo. E ela vai então ter relacionamentos ruins, ela vai cobrar do mundo. Tem pessoas que passam a vida cobrando do mundo dívidas. Porque aconteceu alguma coisa 20 anos atrás, 30 anos atrás, ou ontem. E a palavra diz que esse conservo, né, esse amigo dele tentou e não conseguiu ser perdoado por ele, e outras pessoas viram essa cena e se entristeceram, como a gente leu aqui. E a palavra de Deus diz que eles foram lá e contaram para o rei. Queridos, eu imagino esse rei, né? A tristeza dele, esse senhor, eu paguei uma dívida tão grande e ele não consegue pagar, e ele não consegue perdoar o pouquinho que o outro lhe deve.
E a palavra de Deus, como a gente leu aqui, fala, né? Que o Senhor chamou esse servo e ficou muito irritado com ele. Falou: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Mas você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-os aos torturadores para que pagasse tudo o que devia. Antes esse servo, o rei tinha dito para ele: pode ir. Agora ele disse: agora você não vai. Agora você vai preso. Agora você vai ser entregue aos torturadores. Tem traduções que falam os verdugos. O que era isso? Os guardas, os soldados que guardavam ali ficavam vigiando e torturando muitas vezes essa pessoa prisioneira. E eu digo que nós, seres humanos, não precisamos nem dos torturadores espirituais quando nós não perdoamos. Sabe por quê? Porque nós temos os torturadores da nossa mente. Nós não conseguimos esquecer, às vezes, nem um momento daquilo que aconteceu. Às vezes nós até esquecemos, entre aspas, jogamos para baixo do tapete, colocamos uma pedra, mas alguma coisa vem e acontece, aquele tapete é levantado e aquilo volta de novo. E a nossa mente nos tortura, fica nos aprisionando ali, esses torturadores. Nós não precisamos, muitas vezes, de inimigos. A gente fala que os torturadores são demônios, muitas vezes, que vêm torturar a pessoa que não perdoa. Mas, às vezes, nós não precisamos, porque nós temos que ver com a nossa mente. Né? Eu digo que a nossa mente é tão maravilhosa, como o Salmo 139 fala, né? Que nós fomos feitos de um modo assombrosamente maravilhoso. Eu digo que a gente tem uma mente adaptável, incrível, sensível e que aguenta muita coisa. Mas a nossa mente não foi criada para aguentar torturadores. Depois do pecado, né? Aquela mente que era tão linda, ela é contaminada depois da entrada do pecado no mundo. E nós não precisamos viver essa vida com esses torturadores. Thompson fala que o rancor constitui um alicerce sobre o qual é constituído o tormento interno. Então, o rancor, ele é o alicerce. Ele é o alicerce para que esses torturadores fiquem na nossa mente. Por que muitas vezes, queridos, a Bíblia fala assim, olha, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A Bíblia fala que rios de água viva fluiriam do nosso interior. Por que às vezes na sua vida teve momentos, ou talvez seja um dos momentos, que rios de água viva não estão fluindo do seu interior? Que não tem vida abundante nesse momento, que está uma sequidão, um deserto. Será que tem esses torturadores impedindo isso? Sempre quando nós não conseguimos ter esse livre acesso, essa vida fluida no Espírito, algo está impedindo. E muitas vezes são mágoas que nós não conseguimos liberar perdão. Nós ficamos presos nesse passado. A Bíblia fala, né, em Isaías fala: não vos lembreis do passado, nem considereis as coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, que agora sai à luz, por acaso você não percebe? Não, nós não conseguimos perceber nada novo quando nós estamos ligados ao passado. Tem pessoas que alguma coisa aconteceu há 30 anos atrás e essa pessoa está lá. Toda vez que nós estamos ligados ao passado, nós estamos perdendo o presente, o novo de Deus. O novo acontece hoje, aqui e agora. E Deus tem coisa nova, mas se eu estou ligado ao passado, como que eu vou conseguir abraçar o novo de Deus na minha vida? Tem um exemplo que eu ouvi uma vez, e isso foi chocante para mim quando eu ouvi, e eu queria compartilhar com os irmãos, é uma ilustração. Diz que tinha um senhor, um dono de um sítio, ele tinha um sítio e ele tinha um cachorro. E nesse sítio ele criava galinhas. Só que esse cachorro, ele gostava de pegar as galinhas, ele matava as galinhas. E daí ia viver a vida dele, né? Então, o dono do sítio, volta e meia, chegava lá, tinha uma galinha morta. Ele não sabia mais o que fazer com esse cachorro. Ele teve uma ideia, né? O que ele fez? Ele pegou uma galinha morta, que o cachorro tinha matado, prendeu essa galinha ao pescoço do cachorro. Então, imagine um cachorro andando com uma galinha morta no pescoço. Ele ia tomar água, não conseguia tomar água, porque ele dava de cara com a galinha morta. Ele ia se alimentar, não conseguia se alimentar, porque a galinha estava ali.
Agora imagine com o tempo, o que começa a acontecer com essa galinha? Apodrecer, o cheiro ruim, né? Aquela coisa ali que estava sempre pendurado no pescoço dele. Amados, falta de perdão, reter o perdão é andar com uma galinha morta no pescoço. Tem pessoas que a gente olha para a pessoa e tem um semblante pesado, né? Tem um semblante que está ligado lá no passado ainda. Não é uma coisa leve. São pessoas, às vezes, que têm amargura na alma, esse rancor. E que andam por aí carregando uma galinha. E não conseguem se alimentar, não conseguem se nutrir espiritualmente. Porque a gente já falou, né? Que a gente não consegue ter vida abundante. Porque é o mandamento de Deus, a gente não obedece, não vai conseguir ter essa liberdade com o nosso Pai Celeste. Lloyd Jones diz que quem experimenta o perdão soberano, completo e irrevogável de Deus, está capacitado a perdoar aos outros com liberdade e generosidade. Este perdão não depende da condição humana, mas da graça aplicada pelo Evangelho. É isso, meus amados. Eu não vou perdoar pela minha capacidade, mas se um dia eu fui perdoada de tão grande dívida, eu consigo perdoar o outro. É um reflexo, né, do meu pai. O meu pai tem o DNA de perdão. Se eu sou filha do meu pai, eu tenho esse DNA de perdão também. Embora a minha carne diga que não, embora o meu ego diz que eu não posso perdoar, o meu orgulho grita. A minha dor, a minha ferida grita, e eu acho que eu não posso perdoar. Mas se meu pai diz que eu posso, eu posso. Amém? E o que é o perdão? John MacArthur afirma que o perdão é uma expressão da graça divina aplicada em nossas relações. Ele reflete a identidade do cristão regenerado. É exatamente isso que nós estamos falando. É o DNA do nosso Pai. Nós vamos refletir o nosso Pai cada vez que nós conseguimos perdoar. E quando nós não perdoamos, refletimos quem? Quem que é ódio puro? Quem que é mágoa pura? Quem que incita isso nas nossas vidas? Teve uma vez na minha vida que eu tinha passado por um momento muito, muito difícil da minha vida e eu tive um sonho. Tinham acontecido coisas muito difíceis e estava muito difícil de perdoar. E eu tive um sonho na noite que eu estava num deserto, eu caminhava no deserto, eu estava muito cansada, eu caminhava meio, né, de cabisbaixa, assim, e de repente no sonho eu vi o que tinha em mim, o que eu estava carregando, eu estava carregando um defunto. E aí o Senhor ministrou meu coração no sonho, né, que eu precisava entregar aquilo para Ele, porque eu estava no deserto. Quando a gente não perdoa, a gente anda no deserto. Então eu consegui, né, pela graça de Deus, obedeci o que Deus estava me pedindo e fui até Ele, consegui liberar perdão. Foi um perdão difícil, foi um perdão dolorido, foi um perdão com choro, né, que realmente muitas vezes é assim. Mas eu consegui pela graça de Deus, porque se meu pai disse que eu posso, eu posso. Se meu pai disse que eu tenho que obedecer, eu obedeço. E a minha vida foi outra vida. Eu recebi a liberdade em Cristo Jesus. Foi um divisor de águas na minha vida, antes desse sonho e pós esse sonho. Eu não fui feita para carregar defuntos. Você não foi feito para carregar defuntos. Você não foi feito para carregar o passado nas suas costas. Você não foi feito para viver de passado, para viver revisitando esse passado, esse lugar que tanto te prendeu, que tanto te magoou. E a gente continua perguntando, né? Então, o que é o perdão? O perdão, gente, é um ato que remove o poder daquele evento. Quando eu perdoei, depois desse sonho, o Senhor foi lá e removeu o poder que aquele evento tinha sobre a minha vida. Perdoar é remover o poder que aquele evento teve sobre sua vida. E talvez eu esteja falando para pessoas aqui que têm que se perdoar. Às vezes até consegue mais ou menos perdoar o outro, mas tem pessoas que se pegam aqui no seu pescoço e ficam se cobrando a vida inteira. Como que eu pude fazer isso? Como é que eu não pensei? O que aconteceu? Eu não consigo me perdoar. E o Senhor hoje, nessa manhã, Ele diz que você pode. Amém? Em nome de Jesus, você é livre para conseguir se perdoar nessa manhã. Você é livre para conseguir perdoar outro. Em nome de Jesus. Por mais que o diabo esteja, talvez agora, lançando setas em alguns pensamentos aqui, dizendo que você não vai conseguir, eu declaro em nome de Jesus, você consegue. Você pode, porque o Senhor garante isso. Amém?
Tinha uma vez que eu estava ministrando um retiro de mulheres numa cidade do interior do Paraná, e isso faz muitos anos. E eu estava ali ministrando, e eu percebia entre as pessoas, as mulheres que estavam ali, uma que tinha um semblante muito triste, muito carregado. E eu fiz, sabe aquela oração express, assim, que você fala, Senhor, olha essa pessoa. E após a minha ministração, essa pessoa veio e pediu para falar comigo. Daí, entre uma ministração e outra, nós fomos para um quartinho, e essa mulher trouxe, pela primeira vez na vida dela, ela tinha uns 32 anos, mais ou menos 33. Ela era casada, estava querendo ter filhos já há anos e não conseguia ter filhos. E ela trouxe então para mim algo que tinha acontecido quando ela tinha 14 anos. Ela, pela primeira vez na vida, ela confessou para alguém que ela tinha feito um aborto aos 14 anos. Ela nunca ninguém soube, ela foi sozinha fazer o aborto, ela lidou com essa consequência, e dos 14 aos 33, ela vivia prisioneira deste pecado. Ela vivia prisioneira disso que tinha acontecido com ela. Nunca tinha conseguido conversar com alguém, por vergonha. Às vezes nós temos vergonha do que fizemos. Mas só que a vergonha, ela paralisa. E é exatamente o contrário. Eu tenho vergonha, eu tenho arrependimento. O que a Bíblia promete? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, naquele momento, nós pudemos ministrar, e pela graça de Deus, o Senhor desceu um poder, uma graça ali, que ela conseguiu revisitar esse momento. E ela conseguiu receber o perdão de Deus. E ela conseguiu nesse momento, porque ela recebeu o perdão de Deus, ela conseguiu se perdoar. Amados, quando nós voltamos para o grande grupo e tal, eu olhava para ela, o rosto dela brilhava. O rosto de quem conseguiu receber perdão. O rosto de quem conseguiu se sentir amado. Muitas vezes, pessoas não conseguem perdoar porque não se sentem amadas, porque não se sentem filhos. E naquele momento ela conseguiu receber o amor de Deus e conseguiu então se perdoar. As pessoas falavam para ela, nossa, o que aconteceu com você? Teu rosto está tão diferente. Depois ela veio me contar, Esther, várias pessoas falavam para mim que eu estava com o rosto diferente e tudo. E amados, para a glória de Deus, dali 2 meses eu recebi um e-mail. Na época não tinha WhatsApp, então faz muito tempo. Eu recebi um e-mail dela falando, Esther, eu estou grávida. Aleluia. Esse é o poder do perdão. É o poder do perdão. É o poder da segunda chance, da terceira chance, da quarta chance, da quinta chance, desse nosso Pai de amor. Ele é o Deus. Lembra que meu filho Gabriel sempre falava, é o Deus da segunda chance, é o Deus da terceira chance, é isso. Esse é o nosso Deus das inúmeras chances, desde que haja arrependimento. Desde que eu realmente veja que eu feri o coração do Pai. Desde que veja que eu cuspi no rosto de Jesus novamente ali na cruz. Então, é esse perdão concedido por Deus, né? Que foi concedido, que ela recebeu. E eu não posso dizer para vocês que foi a mente dela. Não posso garantir, foi a mente dela que liberou isso? Tem pessoas que não conseguem engravidar por causa da mente. Tem pessoas que fazem gravidez psicológica. Talvez ela se liberou desse perdão? Mas com certeza foi o poder de Deus, através desse perdão que gerou. Aquilo que antes tinha sido um cemitério, o útero dela, agora virou vida, né? Virou um jardim que estava gerando vida, um ventre frutífero. Então, que esse é o poder do perdão, né? Essa é a graça, a misericórdia de Deus que permitiu que ela fosse mãe, né? Que era o desejo tão grande dela. Perdão, queridos, é uma decisão, é uma escolha. Se você for esperar ter vontade de perdoar um dia, você não vai ter. Esther, um dia eu vou ter vontade, daí eu vou perdoar, tá bom? Não, daí Jesus vai voltar e você não vai ter perdoado. Porque a nossa carne não quer perdoar. O nosso ego, por causa do nosso orgulho, por causa de tanta coisa, não quer perdoar. Então não adianta você esperar ter vontade, é uma decisão, é uma escolha. Hoje eu escolho, eu decido, aí depois a cura acontece. Né? Muitas vezes na hora você não vai sentir nada, mas a cura vai acontecer no processo. É cancelar uma dívida, queridos. É justamente o que o rei, o senhor do servo fez na parábola. Cancelou a dívida. Estou rasgando a dívida, eu cancelo essa dívida, você não me deve mais nada. É entregar, é dar liberdade, é deixar ir.
Como o rei falou, eu te deixo ir, vai, você não me deve mais nada. Gente, é substituir, é colocar o ato de Jesus Cristo na cruz no lugar daquele pecado. E a obediência. É claro, a Bíblia fala claramente, né? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. E se Jesus mandou perdoar, eu vou obedecer. Então eu vou obedecer e eu vou, mesmo sem vontade, eu vou decidir, eu vou escolher. Queridos, perdoar é tomar iniciativa. Muitas vezes a pessoa que te ofendeu nem sabe que te ofendeu. Aquele pai por quem você se sentiu rejeitado a vida inteira, talvez ele nem saiba que você se sentiu rejeitado. Aquela mãe que não foi a mãe que você precisava, talvez ela não sabe as coisas, as dores que ela te causou. Mas se você for esperar que essa pessoa venha te pedir perdão para daí você perdoar, aquele relacionamento antigo que você teve, talvez não saiba o que te causou. Aquele que te defraudou emocionalmente, talvez não saiba disso. Se você for esperar, você não vai conseguir. Então, em nome de Jesus, tome a iniciativa. Mesmo que a pessoa não peça perdão, eu vou perdoar essa pessoa em nome de Jesus. Perdoar é tomar a iniciativa. É um caminho de liberdade, de cura interior. Olha o que aconteceu com essa mulher, né? Na hora que ela conseguiu se perdoar, ela conseguiu engravidar. Quanta coisa foi curada no interior dela na hora que ela estava perdoando. É um caminho de alegria, de paz. E, gente, é mais que um ato, é um estilo de vida. Perdoar é um estilo de vida. O que a gente leu essa parábola? Pedro começa chegando, perguntando o que para Jesus? Quantas vezes eu devo perdoar alguém que me ofendeu? 7? 7 era o mandamento. Jesus sempre vai além. Jesus sempre quer a milha a mais. 7 não, 70 vezes 7 num dia. Por isso que perdoar é um estilo de vida. Porque aquele que te ofendeu ontem, a pessoa que vive talvez na sua casa, te machucou ontem, hoje vai te machucar de novo. Ah, mas então eu nem vou perdoar. Você vai acumular um monte de falta de perdão e vai criar um abismo entre vocês. E a tua vida vai começar a ficar estéril, como a gente já falou. Então, assim, perdoar é um estilo de vida. Eu perdoo hoje, e se precisar amanhã eu perdoo de novo, eu perdoo de novo e eu perdoo de novo. Amém? E, queridos, perdoar no mundo espiritual é fechar uma porta para o mundo espiritual. Quando nós não perdoamos, é como se nós deixássemos uma janela aberta. É como se nós deixássemos uma portinha, uma frestinha. O pessoal da libertação fala brecha, né? A gente deixa uma brecha para o inimigo quando a gente não perdoa. E é exatamente isso. Sabe por quê? Porque enquanto eu não perdoo, eu estou ligado espiritualmente, emocionalmente com aquela pessoa. Como se tivesse um fio invisível que me leva àquela pessoa. Eu não quero ver aquela pessoa na minha frente, mas eu vou dormir com ela, eu acordo com ela, eu ando com ela. E eu estou ligada espiritualmente com essa pessoa. Às vezes o teu abusador, você não quer ver nem pensar em vê-lo. Mas você está andando com ele. Então, perdoar é fechar isso. É tirar esse fio que me liga ao outro. É parar de ressentir. Eu fico ressentindo. E nós precisamos sentir uma vez, sim, toda a dor, em tudo que fomos lesados, mas é para chegar e entregar na cruz de Cristo e pronto, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, amém, aleluias por isso. Então eu preciso sentir uma vez e eu vou lá e entrego na cruz de Cristo e depois eu não levo mais em conta. E essa brecha, gente, no mundo espiritual, ela é muito séria. Uma vez eu trabalho com cura e com libertação também, né? E uma vez me chamaram para ir visitar uma senhora e numa casa que essa pessoa sempre ficava endemoniada. Ela chegava nas igrejas, independente da igreja que ela fosse, ela caía endemoniada. E ela já estava com vergonha de tanto ficar endemoniada. Então ela ia nos lugares e ficava possessa. E então pediram para eu ir visitá-la. Chegando lá, já senti que o clima ia ser meio pesado, né? A gente sente no corpo, no espírito, enfim. E quando nós chegamos lá, começamos a ministrar essa mulher, nós vimos uma mulher presa ao passado, de 15 anos atrás. Ela estava presa a uma traição que o marido fez para ela. O marido a traiu com outra mulher e ela descobriu. E ali ela ficou presa. 15 anos se passaram e ela estava presa a essa traição. Ela não conseguia perdoar esse marido.
nós começamos a ministrar sobre o que era perdão, enfim, tudo aquilo, e o Senhor, pela graça e misericórdia dele, derramou uma graça ali, e ele veio e foi bem difícil, e ela ia repetindo oração e queria ficar possessa, e a gente ali, né, lidando com o mundo espiritual, até que ela, enfim, realmente conseguiu, tá bom, eu vou perdoar em nome de Jesus, e conseguiu falar isso, porque é importante falar, gente. O mundo espiritual precisa saber que você está liberando perdão. O mundo espiritual precisa saber que você está fechando essa porta. E ela conseguiu falar até que, enfim, sem ficar endemoniada e tudo. Deu, ai, glória a Deus, né? Amém, aleluia, estamos prontos, agora vamos para casa. E nesse momento, o Espírito Santo falou para mim, continua ministrando. E agora você vai ministrar amor na vida dela. Eu, tá. Então, você sabia que Jesus te ama? A gente pensa que, né? Jesus te ama, Jesus te ama. O Espírito Santo falou, ministra amor, porque ela não sabe o que é isso. E aí, então, nós começamos a trabalhar a questão de amor. E na hora que nós começamos a ministrar que ela era amada do Senhor, você é amada, você é amada, você é amada do Senhor, ela gritava, queridos, ela gritava. Por quê? Porque ela não era acostumada a isso. Ela não sabia o que era isso. Ela nunca se sentiu filha. Nós temos nas igrejas muito órfãos espiritualmente, porque não conseguem viver como filhos de Deus, como amados de Deus, porque tem uma trava que impede de receber o amor de Deus. Porque por conta da sua história, entenderam que o amor machuca, ou N outras coisas, e tem uma trava. Eu já trabalhei muitas pessoas em aconselhamento que tem uma trava para receber o amor de Deus. Em nome de Jesus, eu quero declarar que se vocês têm essa trava, ela cai por terra hoje. Em nome de Jesus, amém? E pessoas assim não conseguem se sentir filhas. Pessoas assim não conseguem receber esse amor de Deus. A Bíblia fala que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Né? E eu gosto de ministrar que o amor de Deus ele é derramado nas lacunas da nossa vida. Eu tenho lacunas, você tem lacunas, porque fomos criados por mãos humanas. E toda pessoa que foi criada por mão humana vai ter lacuna. E essa lacuna, querido, não vai ser preenchido com nada, a não ser com o amor de Deus. O amor de Deus sendo derramado nessas lacunas. E quando essa mulher, então, pôde receber o amor de Deus, pôde conseguir entender o que era isso, o sorriso dela era outro, era aquele sorriso, aquele rosto de quem estava se sentindo perdoada e, acima de tudo, se sentindo amada. Então, ela realmente entendeu o que era ser filha de Deus. O que é ser filho de Deus? É ter o DNA do Pai. Qual é o DNA do Pai? Amor e perdão. Amém? E eu gosto de pensar assim que o amor não é uma coisa mecânica, eu vou perdoar porque é obediência e pronto. É uma decisão, é uma escolha. Mas como a gente viu o capítulo 18, ele é todo movido pelo quê? Por amor, buscar a ovelhinha perdida, cuidar da criancinha, né? Ver a ofensa que o irmão fez, essa parábola do servo impiedoso. Então, o que fala sobre amor? John Piper, no livro dele, Amor e Reconciliação, ele fala que a reconciliação é o cerne do Evangelho. Primeiro, vertical, a paz com Deus, e por meio de Cristo, e depois horizontal, a paz entre as pessoas como reflexo desse perdão. E não tem, gente, como eu ter inimizade aqui e ter amizade aqui. É impossível. Então a gente questiona, se eu sou uma pessoa que não consigo perdoar, qual que é o meu relacionamento aqui? Não tem, a Bíblia fala, é clara nisso. Então, ele fala nesse livro, né, que os relacionamentos difíceis, eles nos ensinam o amor perseverante. Sabe aquela pessoa difícil que tem na sua vida? No seu trabalho, na sua casa, não sei aonde. Sabe aquela pessoa difícil? Deus está querendo te ensinar o amor perseverante. O que é o amor perseverante? Eu perdoo 1, 2, 3, 4. Deus quer ensinar o que é um amor perseverante, porque o amor do nosso Pai é perseverante. E é isso que ele quer nos ensinar. Nesse livro ele fala também que os conflitos, eles são um laboratório do amor. Gente, amar implica em correr riscos, certo? Se eu amo, eu posso ser abandonado. Se eu amo, eu posso ser machucado. Amar, eu me entregar, eu ser vulnerável ao amor, pode ser que eu corra riscos.
E quantos de nós têm medo de correr risco? Que é tudo sob controle. Eu tenho que ter controle da minha vida, eu tenho que ter controle de tudo. Pessoas extremamente controladoras são difíceis de se entregar ao amor. A dizer simplesmente, estou aqui, eu quero amar. Perdão, humildade e paciência moldam o caráter cristão, ele fala nesse livro também, né? É o que a gente precisa, relacionamento, eu vou precisar perdão, eu vou precisar humildade, eu vou ter precisar paciência, né? Assim como Deus tem paciência comigo, eu vou ter paciência com o meu próximo. Perdoar, gente, é uma coisa interessante, né? Inclui desejar bênção ao ofensor, ele fala nesse livro. Às vezes perdoar, a gente perdoa, né? Tá bom, eu perdoo. Agora, eu orar por bênção na vida dessa pessoa? É a milha a mais, é o passo a mais. Porque muitas vezes a nossa carne quer o quê? Tomara que a nossa carne quer vingança, né? O pecado que habita, ele quer vingança. Agora, eu dizer, eu quero que essa pessoa seja abençoada em nome de Jesus. Eu perdoo essa pessoa, eu quero vê-la próspera financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. É outro nível de amor, é outro nível de vida espiritual, entende? Eu orar por essa pessoa que me machucou, que me lesou de alguma maneira, eu orar e pedir bênção para ela, é um outro nível de amor. E é esse que o Pai pede de nós. Ele sempre pede uma milha a mais. Ele sempre quer algo a mais, né? E reconciliação pode ser um processo com várias etapas, né? Então, talvez aquela de eu ir lá, pedir o perdão, liberar. E talvez você esteja lembrando de coisas e pensando assim, Esther, eu não preciso perdoar ninguém. Mas talvez o Espírito Santo esteja te lembrando de coisa que você magoou alguém. Como foi falado aqui, se você for deixar uma oferta no altar e lembrar que tem alguém que tem alguma coisa contra você, vai lá, acerta isso primeiro, depois vem e entrega a oferta. Então, talvez você esteja lembrando, eu preciso fazer alguma coisa. Talvez você vá sair daqui hoje e vai ter que ligar para alguém e pedir perdão. Porque você foi excessivo, porque você foi grosseiro, porque você abandonou essa pessoa, enfim. Talvez você chegue daqui e vai ter que ligar para alguém, talvez para dizer, olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Às vezes você não precisa nem declarar isso, como a gente diz, a pessoa nem sabe, né? Que te magoou, você não precisa nem declarar. Mas é importante você verbalizar isso. Amém? Queridos, por que para alguns é tão difícil perdoar, além de não se sentirem filhos? Por causa do orgulho, né? Porque não receberam o amor de Deus, mas no fundo, é porque não se sentem amados, porque não conseguem receber o amor do Pai. Eu digo que quem não consegue perdoar é o filho mais velho, sabe a parábola do filho pródigo? O filho pródigo vai, gasta tudo, e ele volta e tem uma festa, e o pai põe anel no dedo, e põe roupa nova, e o filho mais velho vê aquilo, parece que eu vejo ele se contorcendo todo. Como assim? E ele chama o pai, uma reclamação, uma dívida que esse pai tinha com ele. Olha, eu tive a vida inteira aqui, você não me viu. Eu tive a vida inteira aqui como um servo. E eu não ganhei nada, nenhum cabrito. Olha a palavra, eu tive aqui como um servo. Ele esqueceu que era filho. E filho, tudo que o pai tem é do filho. Ele podia matar um cabrito a qualquer hora. Ele podia, fazer uma festa a qualquer hora, mas ele não se achava filho. Geralmente, pessoas que não conseguem perdoar são filhos mais velhos. Porque não entendem a graça de Deus, porque não recebem o amor de Deus. Queridos, daí nós temos o processo do perdão, que é importante você entrar em contato com a dor, aquilo que te causou. Tem pessoas que fogem de dor, que não conseguem sentir dor. Então, começou a entrar em contato aqui, talvez esteja até desconfortável nesse momento. Eu não queria entrar em contato com isso. O Espírito Santo está me lembrando, mas eu não queria entrar. Porque às vezes passaram a vida inteira fugindo dessa dor. E o Espírito Santo precisa, Jesus, quando chegava para alguém, ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Fale, veja, qual é o teu pedido? E talvez você esteja aqui, nessa manhã, você tenha que ver, a minha dor é essa. E eu quero sim, em nome de Jesus, entrar em contato com essa dor. Mas é para ferir? Não. A Bíblia fala que o Espírito Santo... A Bíblia fala não, ele é, A gente vê isso em todo o tempo. Ele é um gentil cavalheiro. Ele não vai mexer em nada que não seja para trazer cura. Então, se arrisque a entrar em contato com a dor. Entre em contato com isso. Não fuja mais.
Tem pessoas que fogem através do excessivo trabalho, de 1000 coisas, né? E não ficam assim, eu não consigo perdoar. Só que passa fazendo de conta que nada está acontecendo. Então, para perdoar, eu preciso entrar em contato com o fato que trouxe a dor. Saber dessa ligação que me une ao outro, né? Entender em tudo que eu fui lesado. E decidir, gente, parar de ressentir. Eu preciso parar de ressentir, porque senão eu fico... Volto lá, sinto de novo, venho aqui, volto lá, sinto de novo. Isso é o ressentimento, ficar sentindo várias vezes. Então, escolher perdoar e declarar o perdão. Por que nós vamos perdoar, amados? Porque Jesus nos perdoou, certo? Efésios 4:32 fala: sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É um conselho, olha aqui, sejam bondosos e compassivos. Quando eu não perdoo, eu não estou sendo bondoso. É um mandamento, Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra o outro. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Entende que o tempo todo a Bíblia está falando, olha, você foi perdoado? Perdoa. Você foi perdoado? Se perdoa, perdoa. Colossenses 3:13 fala: suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. De novo, suportem uns aos outros. Gente, viver em comunidade é isso aqui. É eu suportar o outro. Suportar assim de dar suporte, suportar assim de suportar mesmo. A ranzinzice de um, o jeito estranho do outro, o jeito... Nossa, quantos mundos tem aqui? Cada um é um mundo. E às vezes eu espero que o outro seja igual a mim e não consigo suportar o outro. E aí começam as brigas. E queridos, principalmente porque é uma raiz de amargura. A falta de perdão é uma sementinha jogada no seu coração e ela vai criando raiz. E como fala em Hebreus 12:14, ele fala assim, esforcem para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Você já percebeu, às vezes, que quando alguém está amargurado, o que essa pessoa começa a fazer? Paulo, viu? Fulano fez isso comigo, tá? Mas olha, a fulano é desse jeito, eu vou querer o quê? Ganhar pessoas, eu vou querer ganhar aliados. E eu começo, viu, Enoque? A pessoa fez isso comigo, essa pessoa, eu não sei o que tem, Deus tem que tratar com ela. E eu começo a fazer o quê? Lançar raiz de amargura. Igrejas são divididas por conta de amargura. Igrejas, famílias são divididas por raiz de amargura, que vai brotando e vai contaminando a muitos. Então aqui diz, né, e lá em Mateus, antes da parábola do credor compassivo, tem a parte que ele fala, olha, se um irmão cometeu alguma coisa, se for muito sério, vai lá e fale com ele. Se não resolver, chame uma testemunha. E vão lá e resolvam dessa maneira, comunitária, em amor. Então, que Deus nos livre de lançar raiz de amargura. Às vezes tem uns ventos que sopram assim na comunidade e de repente todo mundo começa a ficar com amargura e a gente não sabe por quê, e daí a igreja começa a deixar de frutificar e o Espírito Santo já não tem mais a liberdade de fluir no meio, a gente não sabe por quê. Muitas vezes é raiz de amargura. Em Mateus 6:9 tem a oração do Pai Nosso. A única oração que Jesus ensinou, a do Pai Nosso. O que tem bem no meio da oração do Pai Nosso? Oi? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como, gente, é sério isso. Você já percebeu que algumas vezes você fez essa oração e não prestou atenção nisso? E toda vez que eu vou orar essa oração e eu não presto atenção nisso, é como se eu estivesse trazendo maldição para mim mesmo. Que eu estou dizendo, Senhor, me perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo o meu irmão. E se você não estiver perdoando? Você está pedindo que Deus te perdoe assim como você perdoa? Se você é livre para dizer, Senhor, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus irmãos, glória a Deus por isso. Aleluias por isso.
E é exatamente assim que nós devemos orar o Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como. E é tão interessante, amados, que no final da oração do Pai Nosso, Jesus fala, porque olha só, se vocês perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Isso é sério, né, gente? Isso inclui você. Inclui você se perdoar também. Ele está dizendo, olha, se você perdoar, o Pai Celestial perdoa. Se você não perdoar, o Pai Celestial não perdoa. O que talvez tem crescido, tem vivido com você? E que talvez você esteja percebendo agora, né? Nossa, eu realmente não consegui perdoar isso. Às vezes, o Espírito Santo traz uma professora de educação física que te humilhou na hora da educação física, quando você era criança. Às vezes, vai trazer um líder religioso quando você era adolescente que te magoou. Às vezes, vai trazer uma fala de um pai, de uma mãe, de um irmão. Coisas que ficaram no teu coração e hoje você age em cima disso. Né? Mas fique sensível ao que o Espírito Santo está te trazendo. E eu acho lindo demais, porque o Senhor nos mostra um caminho mais excelente. Lá em 1 Coríntios 13, 1, o apóstolo Paulo, eu amo essa introdução, ele fala assim, quando ele vai falar do amor, né? O que o amor é, ele fala, posso agora mostrar a vocês um caminho mais excelente. E daí ele começa a falar, o amor é isso, se eu posso falar a língua dos anjos, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado vivo, eu posso dar todos os meus bens aos pobres, mas se eu não tiver amor, nada serei, nada disso vai me bastar se eu não tiver amor. E daí ele fala, olha, eu vou te mostrar um caminho mais excelente, que é o caminho do amor. E nesse texto ele fala assim, o amor não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Olha que coisa linda, a característica do amor é não guarda rancor. Amados, quanto tempo nós perdemos guardando rancor? Quanto tempo nós perdemos, às vezes dando voltas, a gente fica dando voltas como o povo no deserto ali, porque está guardando rancor. O Senhor te pede para libera isso, em nome de Jesus. Se você recebeu o amor do Pai, você tem amor, o amor não guarda rancor. Ah, Esther, eu não guardo rancor, mas cada vez que eu olho para a pessoa, me volta tudo. Então você não perdoou. Como que eu sei quando eu perdoei? Porque eu olho para essa pessoa e talvez eu não seja a pessoa mais amada, a pessoa mais incrível para mim. Mas eu vou olhar para essa pessoa e o poder que aquilo tinha sobre mim acabou, não tem mais. Eu não fico relembrando, o inimigo não fica voltando na minha mente com aquelas falas, com aquelas questões que causaram tanta dor. Aí eu sei que eu perdoei, que eu fui curada. A Bíblia fala, confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. Não é salvos, curados. Por isso que no final do culto nós fazemos aqui, você precisa de uma oração, vem aqui, ore com o ministrador para ser curado. Aquela mulher, né, do aborto, quando ela confessou, o que começou a acontecer na vida dela? Começou a ser curada. Então, o amor não guarda rancor. Eu vou obedecer a Deus e eu vou perdoar, porque Ele pede isso para mim. E talvez você se sinta sem força, mas eu quero te declarar em nome de Jesus que o Senhor te dá força para isso. Amém? Nós temos na Bíblia um exemplo muito clássico de perdão. Primeiro foi o nosso Senhor Jesus, né? Que quando a gente lembra dessa cena, ele na cruz, ensanguentado, ferido, com as mãos pregadas, né? Sendo zombado, sendo humilhado. E ele olha para aquele povo e ele fala, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o exemplo maior do perdão. E é por isso que eu posso perdoar. Porque Ele perdoou, porque Ele me ensinou o caminho. Nada do que Jesus falou Ele não fez. Ele ensinou a oração do Pai Nosso e Ele perdoou na prática. Mas tem outro exemplo bíblico do Antigo Testamento, que é a história de José. Todos nós conhecemos a história de José, né? Foi vendido pelos irmãos, foi maltratado. O pai que ele amava tanto, ele perdeu a convivência com o pai, ele perdeu a adolescência, ele perdeu a juventude. Longe do pai, sendo maltratado, sendo castigado, recebendo tantas coisas ruins. E
de repente, ele se depara com o momento que ele tem que tomar uma decisão. E a Bíblia fala que José, então, ele vai para o quarto e ele chora. E eles ouvem o choro de José no palácio. Filipenses fala que é o som de um homem perdoando. E às vezes a gente vai perdoar desse jeito. E então José, depois de muitas tentativas, e vai e volta, e põe negócio na mochila do irmão, e imagina o conflito dele, ele perdoa ou não perdoa. Eles tiraram a pessoa que ele mais amava, que era o pai. Ele perdeu anos de convivência com Benjamim, que era o filho mais novo. O irmão dele, que era filho da mesma mãe. Ele perdeu praticamente tudo. Mas agora ele era governador do Egito. Agora Deus tinha colocado ele num outro lugar. E daí a gente vê esse impasse que José passa. E daí nós vemos qual é a decisão que ele resolve tomar.